Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que a gente faz a inversão de sentido de giro do motor através de um parâmetro, só que dentro do ladder. Bom, vou começar criando um novo projeto, venho aqui em nova configuração, preciso dar um nome para ele, vou colocar como SSA06 aula 24, nome do recurso SSA06, conexão via USB, clico em testar, ele vai encontrar o meu servo, clique em próximo, próximo novamente e finalizar. Meu projeto já foi criado, então agora eu vou abrir o meu ladder. Então vou fazer um programa de demonstração, então eu vou colocar aqui no meu programa primeiro o botão habilita. Ele vai acionar meu bloco MC Power, que é para fazer a habilitação aqui do meu motor. Agora eu vou colocar um botão que vai ser o jogue positivo. Para quem não sabe, né, o jogue é um movimento manual que ele somente gira o motor sentido horário, sentido anti-horário, normalmente um movimento manual que é feito na máquina. Então por ele ser um movimento manual, eu vou ativar aqui meu bloco Move Velocity. A configuração desse bloco vai ficar como eixo real. Continuous Update eu vou deixar o Rising mesmo. A velocidade, eu vou colocar uma velocidade fixa, por exemplo de 30 RPMs. Buffer Mode, vou deixar como Aborting. Vou colocar também um botão jogue negativo. Esse botão, ele também vai acionar o Move Velocity. Só que dessa vez eu vou utilizar a velocidade negativa, porque eu quero que ele gire em sentido anti-horário. Então eu vou colocar aqui menos 30 RPMs. Então isso eu já havia mostrado para vocês, né? Sempre que eu quiser inverter o sentido de giro no bloco Move Velocity, eu altero o sinal aqui da velocidade. Buffer Mode vou deixar Aborting também. Quando eu soltar o botão jogue positivo ou jogue negativo, eu quero abortar esse movimento. Então para isso eu posso utilizar a borda de descida do botão jogue positivo, em paralelo aqui com o botão jogue negativo. Ou seja, se eu soltar qualquer um desses dois botões, eu vou acionar meu bloco Stop. Então o bloco Stop ele vai abortar esses dois movimentos. Bom, e para o nosso exemplo ficar completo, eu também vou colocar um bloco para fazer um movimento. Então eu vou adicionar um botão Move relativo, né? Para isso eu vou adicionar um MC Move Relative. Aí eu vou fazer a configuração desse bloco, né? Eixo vai ser real, Continuous Update Rising. A distância, eu vou colocar uma variável, setPoint distância. Eu vou deixar inicialmente aqui essa distância de uma volta. Velocidade, eu vou também colocar uma velocidade, vou trocar esse valor por uma variável. Vou criar aqui como setPoint velocidade. Valor inicial, vou deixar como 30 RPMs. Buffer Mode, vou deixar como Aborting. E agora eu vou transferir e fazer uns testes nesse programa. Bom, então eu já estou com minha bancada ligada e agora eu já consigo fazer o teste no meu programa. Então primeiro eu vou habilitar o meu motor. Pode ver que meu motor está desabilitado, né? A partir do momento que eu habilito eu já não consigo tirar ele de posição. Então eu já posso começar fazendo o teste. Primeiro eu vou acionar o botão jogue positivo e o jogue negativo. Então assim que eu aciono o jogue positivo, ele gira sentido horário. E se eu acionar o jogue negativo, ele vai girar sentido anti-horário, porque justamente eu estou enviando um valor negativo aqui para o meu Move Velocity. Já no meu bloco Move relativo, eu vou girar aqui a distância de uma volta a 30 RPMs. Então, como eu estou com essa variável aqui de distância positiva, então na hora que eu acionar meu Move relativo, ele vai girar sentido horário. Então ele vai girar uma volta sentido horário. Acionei o bloco, ele girou uma volta e parou. Se eu quiser acionar o Move, só que sentido negativo, eu tenho que alterar o sinal aqui da distância. Então ao invés de eu girar uma volta positivo, eu vou girar uma volta negativo. Então eu vou ativar o meu movimento. Pode ver que ele girou dessa vez, ele girou sentido anti-horário e parou. Nesse bloco Move relativo, se eu tentar alterar o sinal aqui da velocidade, ele já não vai aceitar. Então eu coloquei aqui o valor de setPoint de velocidade menos 30 RPMs. Então se eu tentar ativar meu bloco, pode ver que ele deu um erro aqui, né? Erro 60. Se eu clicar em cima do bloco, apertar a tecla F1, eu consigo ver o valor desse erro, né? O motivo desse erro. Então ele já abriu aqui para mim a página do Help. Então se eu olhar aqui no valor 60, né, a velocidade programada é menor que a mínima permitida. Ou seja, ele só aceita valores positivos nesse bloco. Bom, até aqui tudo normal, né? Só que no dia a dia nós vamos deparar com algumas situações que nós vamos ter que inverter o sentido de giro da aplicação inteira. Então somente como um exemplo, né? Imagina que esse servomotor estava instalado aqui numa esteira e eu preciso mover essa esteira aqui para o sentido da esquerda para a direita. É o sentido que a flecha está apontando. Bom, então o meu programa ele bate exatamente com esse exemplo, porque para fazer o movimento da esquerda para a direita eu tenho que girar o meu motor sentido horário. Então caso eu queira fazer um posicionamento ali de uma peça
né, em cima dessa esteira, eu vou girar justamente sentido horário. 0, 1, 2, 3, 4 voltas e assim por diante. Então cada volta que eu giro no meu motor vai corresponder a uma distância que minha peça vai andar em cima da esteira. Então quanto maior esse valor, maior a distância percorrida por essa esteira. Então se eu quiser, por exemplo, transportar uma peça do início aqui da minha esteira até o final dela, eu vou ter que girar, nesse exemplo aqui, 5 voltas no meu motor. Só que imagina uma seguinte situação, né? Eu fiz todo o meu programa pensando nesses movimentos, né? Girando sentido horário, anti-horário, jogue positivo, jogue negativo. E chegando lá no cliente, o meu motor ele não está instalado nessa posição. O motor está instalado em outra posição, por exemplo essa daqui, ó. À primeira vista você pode até olhar e não achar muita diferença, né? Mas a posição do motor faz total diferença no sentido de giro dele, né? Porque, né, agora para fazer o mesmo movimento, ou seja, da esquerda para a direita, eu não vou mais girar sentido horário, eu vou girar sentido anti-horário. Lembrando, né, que a posição que eu vou ter que olhar esse motor para saber se ele está girando sentido horário ou anti-horário é sempre olhando ele de frente, né, olhando o eixo dele. Então se eu tiver essa visão aqui do meu motor, eu vou enxergar justamente ele girando sentido anti-horário, para ele fazer esse movimento da esquerda para a direita. O que isso muda no meu programa, né? Aquelas posições que eu havia marcado, elas não vão ser mais positivas, né? Elas vão ser negativas. Então agora, o que eu vou ter que fazer, né? Se eu quiser fazer um jogue positivo, eu vou ter que jogar a minha velocidade negativa. E se eu quiser transportar a minha peça da posição 0 até essa posição aqui no final da esteira, eu vou ter que girar menos 5 voltas, eu não vou poder mais girar as voltas positivas, né? Então esse sentido de giro muda completamente ali a forma de interpretar o meu programa. Então pode não parecer, né? Mas esse tipo de situação é bem comum. Então você pode até perguntar para o seu cliente antes de desenvolver todo o seu programa em que ponto que o motor vai estar instalado, se ele vai girar sentido horário ou anti-horário, mas pode chegar na hora e pode estar tudo o contrário. Então muitas vezes o cliente inverte a posição do motor, seja por espaço, seja pelos componentes, enfim, tem diversos motivos para isso acontecer. E você não pode chegar lá na hora e querer mudar o motor de posição, porque muitas vezes você nem consegue, não vai ter nem espaço físico para isso, né? Então vai restar alterar o programa. Bom, então voltando aqui ao meu programa, eu vou abrir a minha lista de parâmetros. E lá no parâmetro 111, eu vou ter um parâmetro que ele fala justamente do sentido de giro do motor. Então nesse parâmetro ele me dá duas opções aqui, né? Ele fala o padrão ou inverte sentido. Então se eu chegar aqui no parâmetro 111 e mandar inverter o sentido de giro, esse parâmetro aqui ele não tem efeito sobre o ladder. Então pode ver que o P202 eu estou utilizando o modo ladder, então ele não vai ter efeito nesse modo ladder. Ele só vai ter efeito ali no modo velocidade ou no modo posição. Ele não tem efeito sobre os blocos do ladder. Então só para fazer um teste, né? Eu já estou com o sentido de giro invertido e eu vou fazer a minha simulação novamente. Então eu voltei aqui no meu programa, vou colocar aqui o jogue positivo. Pode ver que apesar do P111 estar com o sentido de giro inverso, meu motor ele continua girando em sentido horário, ele não inverteu o sentido de giro. Bom, e é justamente por deparar com esse tipo de situação que eu criei aqui os blocos de função do usuário. Bom, então eu vou deixar essa pasta aqui disponível para download ali na descrição desse vídeo. Então essa pasta aqui, ele contém 9 arquivos, que são os arquivos de blocos de função do usuário. Eles possuem essa extensão .fbl. Então para eu utilizar esse bloco aqui no WPS, eu clico aqui em botão direito no bloco de função do usuário, importar a biblioteca. Clico aqui nesses 3 pontinhos para apontar o meu arquivo lá na área de trabalho. Vou escolher essa pasta mc_a. Então aqui eu tenho vários arquivos que ele tem praticamente o mesmo nome do bloco. Por exemplo, mcvelocity, só que aqui eu coloquei o nome dele como mcvelocity_a, versão 1.00. Então esse é um bloco de função do mcvelocity. Então eu vou utilizar nesse exemplo o move relativo e o move velocity. Então eu clico 2 vezes aqui no move velocity, mando clique em próximo e finalizar. Então ele já importou aqui a minha biblioteca. Pode ver que eu já tenho o meu bloco de função do usuário aqui. Vou clicar novamente com o botão direito aqui no bloco de função do usuário, importar a biblioteca. Só que dessa vez eu vou escolher aqui meu bloco mc_move relativo. E eu vou adicionar também o meu bloco de status, né? Então eu venho novamente, importar a biblioteca. E eu vou escolher dessa vez aqui esse mc status. Esse bloco ele não existe no WPS, mas eu coloquei esse nome para poder fazer essa inversão de sentido de giro na leitura de status do meu servo. Eu clico em abrir, próximo e finalizar. Bom, então eu vou começar substituindo o meu bloco move velocity. Só que eu não vou apagar essa linha por enquanto, né? Eu vou abrir uma nova linha. Vou inserir aqui um bloco de função do usuário, userFB.
eu clico 2 vezes aqui na minha instância para escolher meu bloco, então eu clico aqui em editar, e aqui eu consigo selecionar meu bloco que eu acabei de inserir, né? Então eu vou ter o meu bloco Move relativo, Move MC Status e MC Velocity. Eu vou escolher nesse caso aqui MC Velocity. Clico em OK. Pode ver que ele tem vários parâmetros muito parecidos, né? Então os principais parâmetros eu transportei para esse bloco. Eu não transportei todos, mas os principais estão aqui. Por exemplo, essa entrada Execute, ele está aqui na entrada do meu bloco. Então eu já posso vir e colocar meu botão Jogue Positivo aqui, né? Botão Jogue Positivo. Minha entrada de velocidades, que seriam 30 RPMs, eu vou colocar aqui. A aceleração, nesse caso eu estou usando esse General Profile, que é uma aceleração de desaceleração fixa aqui no meu WPS. Mas eu também poderia substituir ele por um valor ali qualquer, né? O Buffer Mode desse bloco de função do usuário, ele é sempre abort, por isso que ele não dá a opção para eu editar. E aqui eu tenho os sinais de saída do meu bloco. Então eu tenho aqui a saída de InVelocity, que seria essa linha. Eu tenho a saída do Active, Error e Error ID. Então esse bloco aqui ele vai fazer basicamente a mesma função desse bloco Move Velocity padrão do WPS. Então eu já posso apagar esse bloco, meu bloco antigo. Vou fazer a mesma coisa com a linha de baixo. Vou adicionar um bloco de função do usuário. Clico 2 vezes aqui na instância, editar. E aqui eu escolho meu bloco que eu desejo adicionar. Então vou escolher o MC Velocity, clico em OK. Novamente, eu estou substituindo essa linha agora, né? Então eu vou colocar aqui meu botão Jogue Negativo. Minha velocidade, menos 30 RPMs. Aceleração, General Profile. E a desaceleração, General Profile também. E aí eu já posso apagar essa minha linha 3, né? Então eu clico uma vez aqui na linha e mando excluir a linha inteira. Bom, o Stop eu não vou mexer nele nesse exemplo. Eu vou alterar agora o MC Relative. Então vou adicionar meu bloco de função do usuário. Novamente clico 2 vezes aqui na instância, né? Clico em editar. Escolho o tipo de dado aqui, que é o MC Move Relative. Da mesma forma eu tenho basicamente todos os dados que eu preciso aqui no lado direito, né? Então eu vou ter aqui, né, o Execute, que é o botão Move relativo, a distância que eu quero andar, que é o Setpoint Dist, velocidade que eu quero andar, que é Setpoint Velocidade, aceleração General Profile Acceleration, desaceleração General Profile Desacceleration, e na saída do bloco eu tenho aqui minha saída Done, Active, Error e Error ID. Esse bloco aqui ele sempre fica no modo Buffer Mode Abort. E o Continuous Update desse bloco aqui, ele é online, então eu consigo alterar a minha velocidade durante o movimento. Então eu já posso apagar essa minha linha aqui. Qual que vai ser a principal vantagem de utilizar esses blocos, né? Então esse bloco ele vai conseguir ler o parâmetro 111 e vai fazer a inversão do sentido de giro. Então eu vou transferir esse meu programa e fazer um teste agora com ele. Bom, então eu já fiz o download do meu programa, então agora eu vou fazer o teste. Então eu vou começar aqui pelo habilita, então meu motor ele está desabilitado. A partir do momento que eu mandar habilitar, meu motor vai ficar rígido, eu não consigo tirar ele do lugar. Bom, lembrando que na minha lista de parâmetros, o P111 ele já está com aquele valor inverte sentido. Então esses blocos eles já vão estar com sentido de giro invertido. Então se eu mandar ele girar no sentido positivo, ou seja, eu vou mandar 30 RPMs para o meu motor. Só que internamente esse bloco ele já vai fazer a inversão do sentido de giro. Então ao invés de ele girar sentido horário, ele vai girar agora sentido anti-horário. Então o meu jogue positivo, ele está girando sentido anti-horário. Meu jogue negativo, ele está girando sentido horário. E o meu move, que eu vou girar a distância de uma volta, ele vai girar sentido anti-horário também, né? Apesar de eu estar mandando o valor positivo, ele vai girar sentido anti-horário, aqui uma volta. Então pode ver que o sentido de giro do meu programa inteiro ele já inverteu, né? Então eu posso vir aqui a qualquer momento, entrar na minha lista de parâmetros, aqui no parâmetro 111, e voltar ao sentido de giro padrão. Então dessa vez, se eu der o jogue positivo, meu motor vai girar sentido horário, se eu der o jogue negativo, sentido anti-horário, e o move relativo, sentido horário. Então ele voltou ao programa que era. Então as vantagens de trabalhar com esses blocos é que eu faço meu programa normalmente, e chegando lá no cliente, se eu tiver que inverter o sentido de giro, eu simplesmente vou inverter lá no parâmetro 111 e a minha lógica vai continuar funcionando normalmente. Bom pessoal, espero que tenham gostado desse assunto. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta toda vez que eu enviar um vídeo novo. Pode deixar dúvidas, críticas, sugestões nos comentários que eu estou sempre respondendo. Valeu pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo.